Oi, pessoal! Hoje eu vou trazer aqui uma questão de porcentagem para nós resolvermos de 2022 e eu trouxe também uma segunda possibilidade dessa questão poderia ter sido formulada, né? Poderia ter sido aplicada. E eu achei interessante porque para você resolver essa segunda forma, né? Essa simulação que eu criei, seria um pouco diferente, muito mais simples até. Eu vou trazer aqui um pouquinho de como você interpretaria a questão, por isso que vai talvez ficar um pouquinho longo esse vídeo, mas é só para você poder entender como que faz para interpretar. Não significa que você vai ter esse trabalho todo na hora da prova, tá? Até porque quanto mais você fizer questões desse tipo, fica muito mais automático você ter esse tipo de raciocínio, tá bom? Diz o seguinte a questão. Mariana separou 60% do 13º para dividir entre suas duas filhas, mas deu 45% do valor à mais nova e 55% para a mais velha. Se a mais nova recebeu 864, quanto Mariana recebeu? Ou seja, está pedindo quanto que ela recebeu no total, né? A mãe recebeu do salário dela, do 13º. Eu sei que desse total ela separou em duas partes. Ela pegou 60% e deu para as filhas, então ela deve ter ficado com os 40, né? Eu posso supor isso. Só que desses 60, ela ainda dividiu esses 60 em duas partes, 45% e 55%, tá bom? Então, sabendo que desses 60%, os 45 vale 864, aqui ó, quanto que ela recebeu no todo, né, como 13º. Então, olha só, nós temos um 100% que é o que a gente precisa descobrir. Desse 100%, ele foi dividido em duas partes. Podemos supor dessa forma. 40% foi para a mãe e 60% foi dividido entre as filhas. Que eu vou botar um F aqui. A mais nova recebeu uma parcela. A mais velha recebeu outra, que não foi igual. Diz aqui que 45% foi para a mais nova, ou seja, MN, mais nova, né? 45%. Então, a mais velha recebeu 55%, tá? Aqui diz que esse 45% vale 864. Olha só, dentro desse contexto todo, o único valor que eu tenho para trabalhar é o 864. E para poder chegar ao meu 100% aqui em cima, que é a minha pergunta, né, que é a pergunta aqui, eu vou fazer uma visão um pouco mais restrita, focada, específica nesse círculo aqui. Eu vou pensar que meu organograma é só esse círculozinho que eu estou colocando aqui para vocês. Eu vou chamar ele de uma visão mais restrita, um VR aqui. Por que eu vou fazer isso? Porque por mais que isso aqui seja 60%, se eu pensar numa visão um pouco mais restrita, se eu somar as parcelas que as filhas receberam, olhando só para as filhas, eu posso dizer que aqui dentro eu também posso chamar esse 60% de 100, porque se eu somar 45% mais os 55%, eu chego a 100%, tá bom? Então, eu vou fazer uma regra de 3 para encontrar esse 60%, tá? Eu vou dizer o seguinte, ó. Vou botar mais uma página aqui. Eu vou dizer o seguinte, ó. Dentro da minha visão restrita, para não confundir aqui vocês. Opa, deixa eu ajeitar aqui, ficou bagunçadinho. Dentro da minha visão restrita, eu posso dizer que 45% vale 864, que foi quanto que a filha recebeu. Só que eu quero saber quanto que é os 100% que as meninas receberam, né? Quanto foi o todo que foi dividido entre elas. Então, eu quero saber quanto que vale os 100%. Faço aqui uma regra de 3. 45x é igual a 86 e 400. Então, x vai ser igual a 86 e 400 dividido por 45. Se eu dividir aqui, ó, no cantinho, 86.400 por 45, eu vou encontrar o seguinte, ó, 86. 45 vezes 2 é 90, então eu não posso multiplicar por 2, vai ser 1. Aqui vai ser 45. Subtraindo os dois, eu encontro aqui 1, aqui 8 menos 4, 4. 41 não posso dividir por 45, vou descer o 4. 414 é muito próximo a 450. E eu sei que 450 é simplesmente 45 vezes 10. Então, o mais próximo é 9. E eu sei que 45 vezes 9 é 405. Tá bom? Subtraindo os dois valores, eu tenho resto 9. E aqui, ó, eu tenho 9, tá? Que é 9 vezes 45, que deu 405.
9 eu não posso dividir por 45. Eu vou descer esses dois zeros. 900. 45 vezes 2 é 90. Então, 45 vezes 20 dá 900. Aqui vai ficar 20. Aqui 900. Subtraindo os dois, não sobra nada, tá? Isso quer dizer o quê? Que o que foi dividido entre as duas filhas foi um valor de 1.920. Tudo bem? Só que isso aqui não é minha resposta final. Isso aqui é apenas o meu valor de 60%. 1.920, tá? A partir disso, eu posso achar quanto que é o 100%, que equivale exatamente ao 13º da mãe. Então, vamos lá. Abrindo uma outra página aqui. Eu sei que, nesse momento, 60% vale 1.920. E eu sei que eu preciso saber os 100%, que é o salário da mãe. Aqui, eu já posso dizer, ó, vou circular esse X, que esse aqui é o valor que eu preciso responder na minha questão. Tá? Aqui eu vou fazer o cruzado novamente, simplifico 60 com 100. E aqui vai ficar o seguinte, 6x é igual a 19.200. Tudo bem? Então, x vai ser o 19.200 dividido por 6. X vai ser igual a... Então, 19.200 dividido por 6, 19. Eu sei que 6 vezes 3, 18. Subtraindo, sobra 1. 1 eu não posso dividir por 6. Então, vou separar o 200 aqui. Desceu. Eu sei que 6 vezes 2 é 12. Então, para dar 1.200, 6 vezes 200. Aqui 200, 1.200. Subtraindo um pelo outro. Não me restou nada. Então, eu descubro aqui que o salário da mãe foi de 3.200. E essa aqui, ó, já fazendo um asteriscozinho azul, essa aqui é a resposta da pergunta. Voltando à pergunta aqui, eu encontro que a minha resposta é a letra B, 3.200. Mas pensa o seguinte comigo. Agora eu quero trazer uma simulação para vocês, tá? Se a questão tivesse me dado os 100% e, na verdade, tivesse me perguntado quanto que era o 45%, né? Tivesse feito o inverso do que foi perguntado, o que eu poderia ter pensado? Que ela quer saber 45% dentro de um 60%, que está dentro de um 100%, que, neste caso, este 100% é conhecido. E isso é importante, tá? Eu quero saber 45 dentro de um 60 e 60 dentro de um 100%, tá? Se eu fosse calcular isso, quando eu falo que eu quero saber 45 de 60 e 60 de 100, eu vou multiplicar essas porcentagens. Só que isso só dá certo porque eu sei os 100%. Eu quero frisar muito isso com você, porque eu não pude usar isso na questão original. Eu só quero mostrar para você que se fosse o inverso e eu tivesse conhecimento do 100%, eu poderia fazer dessa forma, bem mais simples, tá? Colocando as porcentagens em fração, né, em forma de fração, ficaria 45 sobre 100 vezes 60 sobre 100 vezes quem é o 100%? 3.200, tá? E nessa simulação ele é conhecido. Aqui eu iria simplificar minhas porcentagens, tá? Minhas frações, no caso, perdão. Simplificando, eu acharia 9/20 vezes, neste caso aqui, 3/5 vezes 3.200, tá? Eu vou pegar mais uma folhinha só para poder terminar essa resolução. Ficaria assim, ó. 9 sobre 20 vezes 3/5 vezes 3.200. Ótimo. Eu sei que 9 vezes 3, 27. Tudo bem? E 20 vezes 5, né? Aqui, ó. 20 vezes 5 dá 100. E isso tudo vezes 3.200. Eu simplificaria 100 com esses dois zeros. Multiplicando aqui, ó, eu vou achar que... Eu vou botar em MN para dizer mais nova. A mais nova teria recebido 27 vezes 32. Isso aqui
tem que dar aquele 864 que a gente achou lá na questão original, tá? Aqui, olha só. 27 vezes 32. 2 vezes 7, 14. Vai 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Aqui eu vou colocar um 0. 3 vezes 7, 21. Aqui vem 2. 3 vezes 2, 6. Mais 2, 8. Somando as duas partes, né? 4. Aqui 5 com 1, 6. Aqui 8. E aqui novamente eu encontrei 864. Mais nova recebeu 864. Queria trazer essa sacada para vocês ficarem ligados e poderem resolver as questões de uma forma mais fácil, se encontrarem dessa forma, né? Nesse formato. Espero ter ajudado vocês. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, compartilhem, deixem algum comentário que vocês achem interessante e, por favor, me encaminhem questões que vocês queiram que eu resolva. Isso seria muito interessante para mim, até porque esse canal foi criado com o intuito de te ajudar a resolver questões e a interpretar. Então, se existe alguma questão em particular que você tenha interesse em entender como que resolve, por favor, me encaminhe, até porque eu tenho pretensão de criar uma playlist específica só com dúvidas. E aí eu quero postar só questões para resolver com dúvidas, e aí quando você for procurar, vai ser muito mais fácil de você achar dentro de uma playlist específica, tá bom? É isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.